A maldição dos corvos. O céu estava tingido de um cinza opressor na manhã em que Sara, a veterinária da pequena cidade de Vila das Sombras, percebeu pela primeira vez a presença constante dos corvos. Eles eram muitos, enchendo as árvores e os telhados, como uma sombra viva pairando sobre a comunidade. A princípio, ninguém prestou muita atenção. Afinal, corvos eram comuns em áreas rurais. Mas o que logo chamou a atenção de Sara foi a relação entre a aparição das aves e uma série de mortes inexplicáveis. Em cada uma das casas onde alguém falecia, uma revoada de corvos se reunia nos dias que antecediam a tragédia. A primeira morte foi de um fazendeiro idoso. Disseram que ele havia morrido de causas naturais, embora seu corpo estivesse estranhamente desfigurado, como se tivesse lutado contra algo invisível. Logo depois, uma jovem professora foi encontrada sem vida em sua casa, seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. E sempre, antes de cada uma dessas mortes, os corvos. Eles se empoleiravam nas janelas, nos postes, como se estivessem esperando pacientemente por algo. Sara, que sempre foi cética e racional, começou a notar que algo não estava certo. O comportamento dos corvos era incomum. Eles pareciam inteligentes demais, quase organizados, como se estivessem seguindo ordens. Ela decidiu investigar. Passou horas observando as aves, tentando entender seus padrões. Não demorou muito para ela perceber que os corvos apareciam primeiro em lugares específicos, marcando territórios ao redor das casas das vítimas, sempre dias antes da morte. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Sara começou a visitar os locais onde as mortes haviam ocorrido. Em cada um deles, ela encontrou sinais de algo estranho. Símbolos antigos riscados nas portas ou nas cercas. Sinais que pareciam pertencer a uma linguagem que ela não conseguia decifrar. Aquilo a perturbava profundamente. Mas, quanto mais investigava, mais os corvos pareciam segui-la, como se soubessem que ela estava se aproximando de algo perigoso. Certa noite, enquanto voltava para casa, após uma visita à fazenda onde o fazendeiro havia morrido, Sara ouviu um barulho incomum vindo das árvores. Quando olhou para cima, viu centenas de corvos pairando sobre ela, em silêncio. Seus olhos brilhavam no escuro, e por um momento, ela sentiu como se estivesse sendo observada de forma deliberada. Seu coração disparou e ela correu para casa, sentindo que havia cruzado uma linha invisível, algo que a colocava diretamente no centro daquele mistério. No dia seguinte, Sara foi procurar ajuda com a única pessoa que ela achava que poderia ter respostas. Uma mulher idosa chamada Dona Lourdes, conhecida por sua sabedoria sobre as antigas tradições da região. Lourdes vivia afastada da cidade, em uma cabana no meio da floresta. Quando Sara a encontrou, a velha senhora já parecia saber por que ela havia vindo. "Os corvos estão de volta, não estão?", disse Dona Lourdes, sem rodeios. Ela explicou que os corvos negros sempre estiveram ligados a práticas antigas de magia, muito anteriores à fundação da cidade. Havia uma lenda, quase esquecida, de que um pacto sombrio havia sido feito por uma antiga família da região. Um pacto que envolvia o controle de aves escuras como mensageiras e guardiãs da morte. Esses corvos não eram apenas criaturas naturais, eram instrumentos de algo muito mais sinistro. "Quem os controla?", perguntou Sara, sua mente girando com as possibilidades. Dona Lourdes olhou profundamente em seus olhos antes de responder. "Não é uma questão de quem, mas de o quê." Ela decidiu confrontá-lo. Durante uma reunião tensa em seu escritório, Sara o pressionou, perguntando sobre a conexão de sua família com as mortes e com os corvos. O prefeito, inicialmente evasivo, acabou cedendo. Ele confessou que sua família havia feito um pacto há séculos.
um pacto que envolvia proteção em troca de sacrifícios. Os corvos eram os agentes desse pacto, e a cada geração eles retornavam para coletar o preço. Ele revelou que o tempo do pacto estava se esgotando, e que, se nada fosse feito, toda a cidade estaria condenada. Desesperada, Sara perguntou como poderia quebrar o ciclo. O prefeito, com uma expressão sombria, disse que havia um único ritual capaz de desfazer o pacto, mas ele envolvia um sacrifício. Alguém teria que oferecer sua vida voluntariamente, entregando-se aos corvos para salvar os outros. É a única maneira, ele disse, sua voz baixa e pesada com a gravidade da situação. Naquela noite, Sara voltou para casa, atormentada pela decisão que precisava tomar. Os corvos estavam agora reunidos ao redor de sua própria casa, seus olhos brilhando na escuridão como sentinelas. Ela sabia que estava sendo observada, que o tempo estava se esgotando. O que mais a angustiava era que, de alguma forma, ela já sabia o que teria de fazer. Na última noite, antes de o ciclo de morte ser completado, Sara foi até o antigo cemitério da cidade, o coração de onde o pacto havia sido selado. Lá, sob a lua cheia, ela se preparou para realizar o ritual. Os corvos estavam em toda parte, seus gritos ecoando nas árvores como se soubessem o que estava para acontecer. Ela sentiu o peso da decisão que estava prestes a tomar, entregar sua vida para salvar os outros. Quando começou o ritual, os corvos desceram em massa, suas asas negras criando uma tempestade ao redor dela. Sara fechou os olhos, pronta para o fim. Mas em vez da escuridão, sentiu uma calma inesperada. Quando abriu os olhos novamente, os corvos haviam desaparecido. O silêncio da noite era absoluto. Ela não sabia como, mas o pacto fora quebrado. Sara voltou para a cidade, sabendo que, embora estivesse viva, algo nela havia mudado para sempre. A revoada dos corvos havia terminado, mas o preço de sua vitória seria carregado por ela pelo resto de sua vida.